Eu quero que abra a Bíblia para mim no telão, se for possível, em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 7. Versículo 7. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Que coisa, né? Antes da gente abrir a boca para a gente pedir, o nosso Pai sabe o que a gente precisa. Vocês orem assim: Pai nosso. Eu quero que você repita essa primeira frase antes da vírgula. Pai nosso. Mais uma vez, por favor. Pai nosso. Volta para mim o versículo anterior. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai, diga seu Pai. Leia de novo, seu Pai. Sabe o que vocês precisam, antes de o pedirem. Olha para o teu irmão, seu Pai. Seu Pai. Olha para trás aí, aponta para alguém, seu Pai. Sabe o que vocês precisam. Sabe o que vocês precisam. Diga assim: hoje o seu Pai já viu o que você precisa, antes mesmo que vocês peçam. Vamos para frente? Lê de novo. Vocês orem assim: vocês orem assim. Volta de novo esse último aí. Lê de novo. O último. Outro. O último. Porque teu é o reino. Vamos lá de novo? Porque teu é o reino. Pera. Vamos lá de novo? Porque teu é o reino. Não. De novo. Porque teu é o reino. De novo. O poder e a glória para sempre. De novo. O poder. O poder e a glória para sempre. De quem é o reino? Quem é o rei? Quem é o rei? Diga: meu pai é o rei. Quem tem poder? Meu pai. Quem eu sou? Ah, é? Quem eu sou? Você sabe que esse é o segredo da vida? Eu não quero pregar hoje, eu só quero fazer com que o nosso coração reflita acerca da nossa identidade. Nós precisamos hoje refletir, pensar: será que é Pai Nosso mesmo? Será que, de fato e de verdade, eu creio que Ele conhece as minhas necessidades? Antes mesmo que eu peça? Se Ele é meu Pai, e se Ele conhece as minhas necessidades, então por que eu ando tão preocupado? Por que o meu coração, então, anda tão aflito e não descansa? Por que as nossas orações,
elas ficam o tempo todo embasadas no que nós precisamos e não naquilo que nós somos. Falamos por meio da nossa necessidade com Deus e não por nossa identidade. Nós vivemos testando Deus nas nossas orações, dizendo: se o Senhor me ama, o Senhor me dê a tua bênção. E se alguma coisa que a gente pede, a gente não recebe, ou porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente já acha que Deus não nos ama. Que o sofrimento, que a luta, que o não de Deus significa que Ele deixou de nos amar. E sabe por que nós sentimos isso? Porque nós verdadeiramente ainda não nos enquadramos como filho de Deus. Nós não fomos ainda adotados. Existe dois tipos de gente na igreja. Existe dois lados de Deus, né? Deus, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Ele, com essa identidade de Deus, o Todo-Poderoso, Ele é o Deus da justiça. Ele é o que vai executar justiça. Ele é o que vai cumprir com toda a palavra. Ele é o que vai decretar sentença eterna. Ele é o que vai julgar o homem dos seus pecados. No último dia, todo joelho diante dele vai se dobrar. Todo joelho diante dele vai confessar que Ele é Senhor. E eu vou estar lá de joelho, você vai estar lá de joelho, o assassino vai estar lá de joelho, o estuprador vai estar lá de joelho, o que se converteu vai estar lá de joelho, o que não se converteu vai estar lá de joelho. E ali Ele vai dizer: benditos do meu Pai, o apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É verdade essa máxima de que todos os caminhos levam a Deus. É verdade, todos os caminhos. Você pode ir para o budismo, você vai chegar em Deus. Você pode ir para o espiritismo, você vai chegar em Deus. Você pode ir para a magia negra, você vai chegar em Deus. Você pode ir para o ateísmo, que você vai chegar em Deus. Porque todo mundo um dia vai ter que se dobrar diante dEle. Para quê? Ser julgado. Alguns serão condenados e alguns serão absolvidos. Porque tem advogado, né? Porque foi pago o habeas corpus. Mas tem gente que não tem, não aceitou a Jesus, não recebeu a Deus como Senhor e Salvador. Mas aqueles que aceitaram a Jesus e receberam, esses vão ter o quê? O perdão. Agora, o lado de Deus Pai, o lado Pai de Deus, é o que está aqui hoje. Jesus veio para trazer a paternidade. Você vê que a lei, ali no Velho Testamento, era olho por olho e dente por dente. Diga comigo: olho por olho, dente por dente. No Velho Testamento, era Deus. Porque o homem havia perdido a paternidade. O homem havia perdido a paternidade quando pecou. Quando ele resolveu declarar-se independente de Deus, quando ele resolveu dizer assim: eu não vou mais obedecer ao pai. Porque quando tem um pai na casa, quem manda na casa? O pai. Quando o filho quer fazer a sua vontade, ele tem que ter a sua própria casa e pagar as contas. Quando nós estávamos lá no Éden, em Adão, o pai pagava as contas, o pai sustentava os filhos, mas daí de repente o filho fez o quê? Ah, não, eu vou comer da árvore que eu quero, chega desse negócio, eu quero ficar com a minha mulher, eu vou comer esse fruto. E ele obedeceu a outra voz, a voz da serpente. E ele se desconectou e foi afastado e passou a ser o seu próprio provedor. Antes Deus provia como pai. Todo bom pai é provedor, sim ou não? Quando nós estamos na casa do meu pai, quando eu estava na casa do meu pai provia sapato, provia roupa, provia comida. Meu pai provia a luz, provia a água, o remédio, o médico, a correção, a educação, os limites. Eu nunca dormi preocupada porque eu não tinha material para a escola no outro dia. Eu nunca dormi preocupada porque eu não ia ter tênis ou porque não ia ter uma coberta para mim. Porque meu pai, ele sempre fez isso para mim. Eu não me incomodava com compra, se estava acabando, nem preocupava se tinha o que não tinha para comer. Não sei se com vocês era assim quando era criança, na casa do pai.
Quando nós estávamos em Deus lá no Éden, era assim. Só que quando nós nos declaramos independentes, nós começamos a ter que arar a terra e produzir o nosso próprio alimento, porque a terra produzia para nós. Deus nos sustentava e alimentava. E então, ali no Velho Testamento foi estabelecido o quê? Um Deus tem uma lei. Diga comigo, Deus, lei. Lei, julgamento. O Velho Testamento, Deus agiu como Deus. Olho por olho, pecou, vai ser apedrejado. É? Quem viu isso? Quem leu isso na Bíblia? Era Deus executando sentença. Mas pela sua misericórdia, ainda abriu portas para oferecerem sacrifícios pelos seus pecados. Alguns pecados poderiam ser ofertados como sacrifício, outros eram condenados. Se a mulher fosse pega em adultério, ela ia ser levada na porta da cidade e ser apedrejada. Você tem uma noção como que era o Velho Testamento. Diga de novo, no Velho Testamento, Deus se revelou como Deus. Mas o Novo Testamento foi escrito, aleluia, e ele mesmo se revelando como Deus, ele profetizou a volta ao estado original. Porque o Velho Testamento inteirinho, ele fala de um filho que vai nascer, de uma criança que vai nascer, de um Deus que vai se fazer homem, que vai pagar pelos nossos pecados. Porque nós trouxemos essa mal para a nossa vida. Muita gente diz assim, eu não entendo por que a humanidade sofre se Deus é Deus. Se Deus é Deus, a humanidade sofre porque nós nos afastamos de Deus. Por que nós temos, ontem nós fizemos uma devocional sobre dentes, né? Por que nós temos cárie nos nossos dentes? Porque dentistas não existem? Porque a gente não vai no dentista. E aí a gente tem um baita de um canal na boca ali, uma dor, aquele inchaço desse tamanho, porque os dentistas não existem. Porque se os dentistas existissem, ninguém teria dor de dente. Os dentistas sempre existiram, pelo mínimo desde criança eu sei que existe dentista. A minha história, sempre existe dentista, sim ou não? Mas por que a gente não vai ao dentista regularmente? Por que a gente não faz a manutenção? Deus existe, meu povo. O problema é que as pessoas não vão até Ele. Sim ou não? Deus existe. E o homem esqueceu de estar com Deus. Quando ele rompeu com Deus, ele se afastou de Deus. E pela ausência de comunhão com Deus, vieram as doenças. Entraram as bactérias, entrou o pecado, entrou a maldade, entrou a injustiça. E eu não sei vocês, mas a gente percebe a cárie no dente e a gente vai deixando. Enquanto não dói, a gente não vai no dentista, não sei se é assim. A maioria das pessoas, 90 e poucos % das pessoas, ela vê o dente indo, vai indo, e vai indo, e vai, e só vai no dentista quando já está com o dente machucado. Nessa cultura nossa, no dia de hoje, já mudou um pouco. Mas se você voltar 30 anos atrás, se você voltar no tempo que eu era criança, a gente só ia no dentista para arrancar aquelas panelonas desse tamanho. Sim ou não? Porque não tinha cultura de ir ao dentista. Essa cultura foi trabalhada, essa cultura foi ensinada nas escolas e foi trazida e hoje mudou. Por que as pessoas viviam sendo condenadas, apedrejadas à morte? Porque elas não se expunham a Deus, não conheciam a Deus, não estavam com Deus. E muitas pessoas que estão aí fora estão contaminadas por bactérias espirituais, pecados terríveis, angústias, depressões. Mas o que é isso? É que nós muitas vezes nos afastamos de Deus. Nos afastamos de Deus. O povo se afastou de Deus e se tornou digno de morte, porque não tinha vida neles. Só que mesmo Deus executando sentença, mostrando o olho por olho, dente por dente, e profetizava, vai vir o Messias, vai vir o Salvador, vai nascer um filho de uma virgem, o nome dele vai ser Emanuel, e ele vai em todo o traço de revelação de Deus para chamar de novo a paternidade. E aí quando Jesus Cristo nasce,
Jesus Cristo traz o outro lado de Deus. Deus é justo, mas Ele é Pai. Pai. Ele é um Deus justo, mas Ele deu a oportunidade para que algumas pessoas o aceitem como Senhor e Salvador. Aceitem o sacrifício da restauração, porque para você ser adotado por Deus, você precisa aceitar o sacrifício que te restaurou. A tua desobediência, a minha desobediência me afastou de Deus e trouxe julgamento para a minha vida. E é por isso que nós quando chegamos em Deus, nós chegamos angustiados, depressivos, empoderados de demônios, de brigas, de contenda, de doença, de miséria, né? Porque ficamos afastados. Quando nós chegamos diante de Deus, Ele deu uma porta. Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta de acesso ao Pai. Acesso ao reino. Se você passar por mim, você vai ter o teu pai novamente. Aquele pai que você deixou e abandonou, né? E se tornou filho de quem você passou a obedecer. Se você começou a obedecer o pecado para a morte, é filho do pecado que você é. Filho do diabo, porque filho do diabo, diz a epístola de 1 de João, que vive pecando desde o princípio. Porque aquele que conhece a Deus, ele para de pecar. Ele para de pecar, ele não vai mais roubar, ele não vai mais mentir. E ele vai crescendo gradativamente, sendo moldado gradativamente até a estatura de varão perfeito. Ele passa por um processo de regeneração, de mudança de caráter, de transformação de caráter. Cada dia mais, mas ele já não é mais a mesma natureza. Ele muda de natureza. Então o que acontece? Veio essa porta, e essa porta é Jesus. E quando nós recebemos a Jesus, como nosso Salvador, quando nós reconhecemos que nós não podemos nos lavar dos pecados, que nós não podemos limpar a sujeira que o inferno lançou sobre nós, e que se nós tivermos que correr até a justiça de Deus, por justiça todos nós seremos condenados. Por justiça todos nós vamos arder no fogo do inferno. Não tem salvação pela justiça para nós. Se Deus for justo e for fazer olho por olho, dente por dente, e não tiver um sacrifício no meio, e não tiver um justo sacrifício, alguém que pague pelas nossas culpas, alguém que faça algo para nos libertar, nós vamos todos nós para o inferno. Mas graças damos a Deus, como diz o apóstolo Paulo na carta de Romanos capítulo 7, né? O bem que eu quero não faço, mas o mal que eu detesto, isso eu faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças eu dou por Jesus Cristo, meu Senhor, que da morte me livrou, do inferno me livrou. Então, nós caímos por nossa escolha, mas fomos restaurados por uma escolha divina. Deus escolheu nos salvar, Deus planejou nos salvar. E quando Jesus vem, Ele traz então o outro lado, traz o Pai. E o Pai é misericórdia é a expressão da graça. Quem está pegando aí? E nós não somos salvos pela justiça própria, pelo legalismo, pelo cumprimento da lei. Porque por mais que nós estejamos em Cristo, por mais que sejamos nós novas criaturas, nós pecamos não com planejamento de pecado, como o ímpio faz, mas nós pecamos em pensamentos, pecamos em palavras, pecamos pelos desejos da nossa carne. E se depender de nós, para nós termos direito de entrar no céu, nós vamos para o inferno, não tem salvação para nós. Como você vê Deus depende de diante de quem você vai se apresentar e diante do que você vai clamar. Eu estava com um garoto no sítio essa semana, ele é muito justiceiro, e aí ele cometeu uma falha gravíssima. E eu falei: e agora, rapaz, como é que nós vamos fazer? Porque você sempre clamou por justiça para o outro, e você sempre quis que eu executasse justiça no outro. Se eu for justa contigo agora, o que eu tenho que fazer com você? Aí ele falou assim: tem que me mandar embora. Falei: pois é,
pela justiça eu tenho que te mandar embora, mas o que você está pedindo para mim? Ele falou, eu quero misericórdia. Eu falei, você quer misericórdia, mas tu tem direito à misericórdia? Quem tem direito à misericórdia? Quem tem direito à misericórdia? Quem é misericordioso. Aquele que é misericordioso alcança misericórdia. Deus dá misericórdia para ele por conta da misericórdia que ele expressa, da graça que ele expressa, do amor que ele expressa. Eu falei assim, você tem direito a essa misericórdia? Não. Eu falei, mas eu vou deixar você ficar. E se eu estou deixando você ficar, e você não tem direito à misericórdia, o que você está recebendo de Deus? O que ele está recebendo de Deus? A graça é o quê? A misericórdia não merecida. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que nós, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, não é por mérito nosso. Nós estamos então passando a fazer parte da família de Deus. Nós estamos aceitando a Deus agora, não mais como... Ele é Deus, mas é meu Pai. É? Por exemplo, os filhos do Bolsonaro. Presidente Bolsonaro. É presidente, sim. Ele é presidente. Mas do filho ele é o quê? Quando o filho chega em casa diz, excelentíssimo presidente. Quando ele estava em público, numa cerimônia pública de protocolo, porque ele também é deputado, é senador, então pelo protocolo ele fala com o cargo, mas quando ele está dentro de casa, na piscina, ele chama ele do quê? Por protocolo, né, nós nos somos como, olha, Deus, papapá. Mas quando estamos a sós, Pai. Como você vê Deus? Se você vê Deus como Pai, então por que você não desfruta da misericórdia da sua paternidade? Porque você entra numa falha, eu não mereço. Porque você conhece a tua iniquidade, porque você conhece o teu pecado, porque você conhece o teu erro, é? Eu vi um exemplo hoje na internet de um pastor pregando, que eu falei, puxa, que coisa gostosa. Diz que a filha dele chegou chorando e falou para ele assim, ai pai, eu queria dar um presente para você, pequenininha. Eu queria dar um presente para você, pai. Ela perguntou, o que você precisa? Aí o pai falou para ela, eu preciso de uma lanterna preta. Pai, eu queria dar uma lanterna preta para você, pai, mas eu não tenho dinheiro, pai. Eu queria te dar uma lanterna preta. Aí ele falou assim, não, minha filha, está aqui, o papai vai te dar dinheiro. Daí ela foi e comprou a lanterna preta e deu a lanterna preta para o pai, no dia do Natal. E o pai, ela perguntou, gostou, pai? E o pai respondeu, e era isso que eu precisava. Ai, meu Deus. Era isso. Quem já deu dinheiro para o filho comprar seu próprio presente? Quem já deu dinheiro? Filho, está aqui, compra um presente para a mãe. Filho, compra para o pai. Dá ou não dá? Compra para a tua mãe um presente, compra para o teu pai um presente, mas o dinheiro veio do provedor. Sabe o que significa isso? Isso é pai. Ele provê até o que ele quer receber de você. Pai, eu quero te honrar. E aí ele provê honra para você. Pai, eu quero ser fiel. E aí é ele que derrama a fidelidade. Você nunca vai ser fiel se ele não pôr fidelidade em você. Você nunca vai poder dar louvor para ele se ele não pôr louvor em você. Você não tem esse dinheiro. Amém ou não amém? Quem está entendendo? Você não tem dinheiro para comprar louvor. Você não tem dinheiro para comprar sabedoria. Quem tem dinheiro para comprar sabedoria aqui? Então quando você pede sabedoria, você diz assim, pai, me dá sabedoria. Para quê? Para você agradar ele com a sabedoria. O que você precisa dar a Deus, Deus dá a você para que você devolva a ele. Isso é paternidade. Isso é pai. E muitos de nós não tivemos esse acesso a pai, por isso nós não podemos entender. Muitos fomos criados de repente por pais que não sabem ser pais. Não é verdade?
que não aprenderam a ser pai. E a gente, quando fala pai, a nossa mente associa ao pai humano que nós tivemos. Nós associamos ao pai humano. Quando nós temos um bom pai, podemos ser um bom filho para Deus. Mas quando nós não temos um bom pai, nós colocamos o nosso pai da terra, muitas vezes, mede a nossa vida por justiça. Nossos pais falam por meio da justiça e da condenação. O nosso Pai do céu fala por meio da sua graça e da sua misericórdia. E o nosso Pai do céu tem tudo aquilo que a gente precisa para ser bom filho. À disposição, a hora que você pedir para Ele, tudo que você precisa dar para Ele. Ele também quer ganhar presentes. Né? E nós, como filhos, também queremos dar presente. Mas quando a gente vai ver os presentes que Ele quer ganhar, aquele pai queria o quê? Uma lanterna preta. O que nosso Deus quer? Santidade. Sejam santos, como o Senhor teu Deus é santo. Como que eu vou dar uma santidade que eu não tenho? Eu vou ter que pedir para o Pai me dar santidade. Ô Pai, eu quero dar santidade para o Senhor. O Senhor podia me dar um dinheirinho? O Senhor podia me dar uma santidade? O Senhor podia derramar a santidade que o Senhor tem, porque eu quero dar santidade para o Senhor? Quem está entendendo dependência? Lá no Velho Testamento é olho por olho, dente por dente. Você vai se esforçar. Sabe onde é que isso vai acabar? Na porta da cidade sendo apedrejada, adulterando, porque nós adulteramos contra Deus. Cometemos pecado quando nós deixamos de adorar a Deus, traímos Deus com deuses falsos, colocamos o nosso próprio ego no trono de Deus, adoramos a nós mesmos e nós somos condenados. Nós não somos só apedrejados por adultério físico, mas também por adultérios espirituais. Sim ou não? Traímos a Deus, porque nós queremos o quê? A justiça do Senhor, queremos fazer as coisas na nossa força. No reino de Deus é diferente. O reino de Deus é dele o poder. Aleluia! No reino de Deus é dele a glória. O que é poder? Capacidade de fazer. Capacidade de fazer. Por que temos muito crente frustrado, muito crente derrotado, muita pessoa, por quê? Porque ainda não saiu do Deus para o Pai, porque ainda estão querendo conquistar o amor do Deus, a justiça de Deus, quando deveriam migrar e dizer: Pai, Abba, teu é o reino, e teu é o poder para que eu possa te obedecer, teu é o poder para que eu possa te louvar, teu é o poder que eu possa ser livre, eu dependo de ti. Quando se fala de Deus, se fala de justiça. Quando se fala de Pai, nós temos que entender o que é dependência. Ele disse: sem mim você não vai poder fazer nada. Literalmente, não vai me dar uma lanterna preta nunca na vida. Eu nunca vou poder dar o presente que Deus quer, se Deus primeiro não prover esse presente para mim. Ele me amou primeiro e depois eu o amei. Quando Ele me amou, Ele me proveu o amor para que eu pudesse amá-lo. Ele nos amou quando nós estávamos sujos. Ele nos amou quando nós estávamos perdidos. Ele nos amou quando nós estávamos no meio do pecado. E o amor dele se derramou em nós. E nós então devolvemos amor. Porque se Ele não tivesse nos amado, nós não teríamos capacidade para amá-lo. Quem está entendendo? Ele me amou primeiro e depois eu o amei. Ele me procurou primeiro e depois eu comecei a procurá-lo. A Bíblia diz que não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi você. Escolheu aonde? Aonde Ele me tirou? Da onde Ele tirou você? Aonde? Do meio da depressão, no meio do câncer? Da onde Ele me tirou? Do meio do espírito suicida? Do meio da morte? Da onde Ele tirou você? Do meio das drogas? Aonde Deus te escolheu? No mocó de droga Ele te escolheu. Na rua, dormindo, Ele te escolheu. Ele te tirou de lá e te derramou amor. E aí você começou a amá-lo. Ninguém começa a amar a Deus primeiro que Deus amar a gente. Tudo que nós precisamos devolver para Deus vem do céu. Mas Deus, Ele não dá para o independente.
Quando o homem escolhe obedecer a Satanás e fazer a sua própria vontade, ele decreta independência. Mas quando o homem entrega a sua vida a Jesus e recebe a Jesus como seu Salvador, e reconhece que ele não pode ser salvo pelas suas obras, e reconhece que ele nunca vai vencer o pecado pela força própria, e reconhece que precisa de dependência completa, total e absoluta de Deus, nesse momento ele volta ao estado de filho. Significa: agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora não por força, mas agora pela graça, pela provisão de um Abba. Sabe o que significa a palavra Pai? Pai significa fonte de provisão. Sabe o que significa a palavra Pai? Significa fonte de identidade. Então se eu tenho Pai, logo eu sei que a minha provisão está garantida, eu sei que eu estou seguro, eu não preciso andar preocupado, porque o Abba cuida de mim, e se eu tiver que passar pelo vale, Ele vai estar comigo, e se eu tiver que passar pelas águas, Ele vai estar comigo, e se Ele me pôr no fogo, o fogo não vai arder em mim, porque meu Pai está comigo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. E se eu tombar na terra morto, eu acordo no colo do Pai no céu, porque meu Pai está comigo, a minha família é do meu Pai, a minha vida é do meu Pai. Não sinta-se frustrado por não ter o que dar ao Abba hoje. Não sinta-se frustrado por não ter o que entregar para Ele. Essa criança chorou na presença do Pai, porque queria agradá-lo, e agradou o coração do Pai dar a ela a condição de agradá-lo. Nós temos que buscar o reino, e buscar a presença, e chorar na presença dEle, não pelas coisas perecíveis, não pelas coisas que a ferrugem destrói, a traça come, mas nós temos que buscar ao Pai a capacidade de adorá-lo, a capacidade de dar a Ele o que é dele, e Ele vai dar para você o que é dele, e o que é dele você vai devolver e vai sobrar. Aleluia. Vai sobrar. Você pede para Deus: eu quero ser sábio diante de ti. Ele derrama a sabedoria para você sábio diante dos homens. Aleluia. Senhor, eu quero ser justo diante de ti. Derrama, Senhor Deus, condição de eu ser íntegro, ter discernimento. E sabe o que acontece? Para você agradar a Deus com justiça, Deus derrama justiça sobre você, e você passa a ser o brilho nos homens. Tudo que Deus dá para você, Ele dá em abundância. Tudo que Deus derrama em você, Ele derrama para transbordar. Mas tudo que você tem que pedir tem que ser para Ele. Você quer ser santo para quem? Digno para quem? Quer ser aceito por quem? Quando você é aceito por Ele, todo mundo te aceita na terra. Quando você é aceito por Ele, você começa a ser bênção. Você se torna em bênção, porque o amor dEle transborda em você. Quando Ele derrama o amor dEle, Senhor, se você quer amá-lo, diga: Senhor, ensina-me a amar. Ensina-me a amar, porque eu quero te amar. Acima de todas as coisas eu quero te amar. E quando você clama o amor de Deus, e o amor de Deus se derrama em você, você não vai amar só o Deus, você vai começar a amar o próximo. Você vai amar o perdido, porque você vai ver quão gostoso vai estar com o Abba. Quanto o Abba ama as pessoas, quanto o papai quer as pessoas. E você vai começar a ter o quê? A misericórdia. Quer misericórdia? Não tem misericórdia, é duro de coração. Deus ama os misericordiosos, Deus recompensa os misericordiosos. Você quer mostrar misericórdia? Peça para Deus. Deus, me dá misericórdia. Tira de mim esse senso de justiça. Me tira do Velho Testamento, Senhor. Me coloca na graça, Senhor. Me coloca, Senhor, na tua dependência, Senhor. Agrega em mim, coloca em mim, acrescenta em mim, põe em mim aquilo que eu preciso demonstrar para ti mesmo. E se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e você colocar que você quer todas essas coisas para você agradar a Deus, sabe o que acontece? A glória de Deus vai resplandecer, e você será grande também na presença dos homens. Amém? O segredo está onde? Naquele que tem o reino. É dele o reino. E o reino ele fez para quem?
Você construiu uma casa, você construiu para quem? Para os seus filhos. Se você comprou um carro, se você tem uma herança, você vai deixar para quem? Ele disse mesmo, vocês são meus herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De tudo que Cristo conquistou para nós, você é herdeiro. Você é herdeiro, e não por mérito, por graça. O que é graça? Misericórdia não merecida. Quem recebe essa misericórdia? Quem aceita a misericórdia. Quando que eu aceito a misericórdia? Quando eu aceito o perdão, quando eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, quando eu declaro que Ele é o Deus da minha vida, nesse momento a misericórdia passa para a minha vida, e eu passo a viver uma vida de graça. E hoje, eu quero perguntar para você, como você tem visto a Deus? Como você se apresenta diante de Deus? Como um pecador? Ou como um filho? Faz toda a diferença. Pai, eu errei. Me lava. Me limpa. Pai, eu pequei. Fiz o que era mal diante de Ti. Mas, Senhor, eu não consigo me limpar. Lava-me do meu pecado. Purifica-me da minha iniquidade. Eu quero ser limpo. Porque você só vai ser limpo para adorar Ele se Ele te limpar. Você sabe que quando a gente tenta se limpar para agradar a Deus, a gente só se suja mais. Porque nós não temos o ingrediente que limpa. Você pode tentar se lavar com água, com sabão, com que boa, tentar qualquer coisa, mas só Ele pode te lavar no sangue. O único que limpa o nosso pecado é o sangue do Cordeiro. Ele nos limpa. Ele provê essa graça. E sabe por quê? A gratidão vem no nosso coração. Quem conhece o reino, quem conhece o Pai, quem vive do Pai, sabe que tudo é para Ele. Tudo vem dEle. Mas quem desfruta? Você já viu alguém deixar herança para o vizinho? A herança, ninguém vai dizer, eu vou comprar esse apartamento, né, vamos se esforçar para pagar, né, Alexandre? E aí eu vou deixar para o vizinho. Deixar lá para aquele camarada lá que volta e meia lá em casa tomar uma Coca-Cola comigo. Quem faz isso? A herança é para quem? O reino é para quem? Quem você é? Quem você é? Então por que você está querendo conquistar a Deus pela justiça? Sabe o que significa isso? Quanto mais você se curvar, reconhecendo que precisa dEle, para te limpar, e dizer, papai, eu sou uma criança, eu não sei me limpar sozinho. Ele vai prover para você. Tem orgulho em você? Tem orgulho em você? Está sujo de orgulho? Sabe quando você vai vencer esse orgulho? Nunca. Você vai morrer orgulhoso, e orgulho é uma característica do inferno. Foi o orgulho que colocou Satanás onde ele está. Você vai vencer o orgulho? Mas você pode pedir para o Pai, Senhor, eu quero te honrar com humildade. Dê humildade, aprendei de mim. E alcançarei o quê? Senhor, eu não consigo nem aprender. Eu preciso que o Senhor coloque em mim essa humildade. Eu quero ser igual a Ti. Eu quero ser igual a Ti. Eu quero ser igual a Ti. Eu quero ser manso. Eu quero ser humilde. Eu quero ser santo. É? Quem está entendendo? Eu quero ter paz. Tudo o que você quer, teu Pai tem abundância para te dar. E aqui eu termino. Fecha os teus olhos.
Ei, Jesus. Abba. Abba. Querido Pai. Oh, Senhor, faça esse povo entender o que é a paternidade, Senhor.